Pessoal, agora a gente tem o prazer de apresentar os resultados de 2024 da GGTPS, os desafios, agenda regulatória 2025-2026 e as expectativas para esse ano de 2025. Para subir ao palco, eu tenho a honra de convidar Débora Ferreira. Ela é farmacêutica, com mais de 15 anos de experiência em assuntos regulatórios de dispositivos médicos e empresas multinacionais. Atua como gerente sênior de assuntos regulatórios para a South Latam, na Boston Scientific, liderando estratégias regulatórias para a região e mantendo atuação ativa em advocacy regulatório junto às associações da indústria. E também convido a doutora Karen de Aquino Noves, formada em Engenharia Química pela Universidade de Mackenzie, com pós-graduação em Administração Industrial pela Fundação Vanzolini. Atualmente é servidora concursada pela Anvisa e exerce a posição de gerente-geral na Gerência Geral de Tecnologia de Produtos para a Saúde, GGTPS, desde julho de 2024. Ingressou na Anvisa em 2021 como profissional na área de regulação e vigilância sanitária. Muito obrigado pela presença. Alô? Pronto. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite de estar aqui e poder compartilhar as atividades que temos realizado dentro da GGTPS, em consonância com as metas estabelecidas pela Anvisa. Então, só lembrá-los, né, que a matriz da Anvisa fica em Brasília. Nós temos atualmente 1.546 servidores espalhados ao redor do país, principalmente em portos, aeroportos e fronteiras. E também temos a gerência de tabaco no Rio de Janeiro. Atualmente, a GGTPS tem 45 servidores. Os servidores estão distribuídos em uma coordenação de pesquisa clínica, uma gerência que avalia os dossiês de equipamentos, uma responsável pelos dossiês de registro de dispositivos de diagnóstico in vitro e uma de materiais em saúde, que tem, sob sua subordinada, uma coordenação de implantes ortopédicos. Então, que todo mundo, eu recebo essa pergunta toda hora. Quantos servidores vocês têm, Karen? Quantos servidores vocês têm? Como que está? Então, para informar a todos aqui presentes, né? Então, no gabinete, eu tenho 2 assessores e 3 técnicos administrativos que cuidam de toda a lista de publicação e algumas outras atividades. Na CPPRO, a equipe é formada por uma pessoa, a equipe é Mariana, que está aqui. Na GEMAT, nós temos 7 especialistas que são responsáveis pela análise de registro e alterações de registro, 4 técnicos em regulação e 1 técnico em administração, totalizando 14 servidores. Abaixo da GEMAT, a coordenação de implantes ortopédicos, nós temos 4 especialistas que analisam os registros de implantes e 2 técnicos administrativos. Na gerência de diagnóstico in vitro, nós temos 4 especialistas, né, 1 assistente e 1 técnico em administração, totalizando em 7 servidores. E na gerência de equipamentos, nós temos, além do gerente, 1 assistente, 6 especialistas, 1 técnico em regulação e 1 técnico administrativo. Essa é a equipe que realiza todas as atividades que eu vou mostrar a seguir. Então, o que a gente faz? Faz as atribuições da gerência geral, né? Então, realizamos principalmente análise de registro, notificação, pós-registro, cancelamento,
Estabelecemos os critérios para regularização de dispositivos médicos na Anvisa. Fornecemos orientações ao setor regulado, seja por meio de reuniões, seja por meio de nota técnica, comunicados, reuniões com associações, webinar e todo tipo de comunicação. Fornecemos informações sobre os produtos, se estão regularizados ou não. Nós recebemos muitas demandas judiciais, de Ministério Público, ou algum processo, ou alguma de fiscalização. Também damos inspeções de boas práticas de fabricação, para certificação e para fiscalização de produtos. Como, por exemplo, nós tivemos a participação no programa de fiscalização das clínicas de estéticas, que foi organizada pela GGFIS. E também participamos de vários fóruns regulatórios internacionais, promovendo a convergência regulatória, a harmonização de entendimentos e padronização de procedimentos. Em relação à agenda regulatória de 2024 e 2025, lembrando que a agenda regulatória é um instrumento de planejamento das atividades normativas em atendimento à solicitação da população, da comunidade, do setor regulado, de todas as solicitações que chegam para a instituição, para a Anvisa. Então, nós recebemos essas demandas, sentamos com a direção, né, cada um com a sua diretoria, no nosso caso, com a terceira diretoria, para alinharmos quais serão as atividades que nós priorizaremos durante os próximos anos. Então, das atividades priorizadas em 2024 e 2025, nós já conseguimos concluir, no ano passado, a publicação da norma de Reliance, a proibição, né, a publicação da norma proibindo a utilização de mercúrio, né, não encapsulado na área de odontologia. Fizemos também a publicação da revisão dos requisitos essenciais de segurança e eficácia e fizemos também a atualização da certificação de equipamentos sob vigilância sanitária, no âmbito da SBAC. Nós temos dois assuntos que estão já em fase final de conclusão, que é a revisão da regularização da norma de software, como dispositivos médicos, e também a disponibilização da base de dados do UDI, que também está em fase indo para o ar. Temos dois assuntos que, embora já tenhamos trabalhado, não avançou muito, não pelo esforço empregado, porque nós já trabalhamos há vários anos, a GVIT tem trabalhado na elaboração da norma para estabelecer os requisitos de análise prévia para os registros de IVD, mas a diretoria entendeu que todos os documentos apresentados na avaliação de impacto regulatório, ou mesmo todos os demais documentos necessários para normatização desse ponto ainda não eram suficientes. Então, nós demos início, agora esse ano, novamente, ao levantamento das informações solicitadas. Esperamos que até o final do ano a gente consiga avançar. Em relação ao reprocessamento de dispositivos médicos, também já vem há vários anos sendo trabalhado esse ponto e temos discutido com todas as áreas envolvidas e com o setor também envolvido e com as vigilâncias sanitárias dos estados. E, embora ainda não tenha avançado, nós temos debruçado bastante sobre esse ponto. Então, esses dois ainda estão mais atrás, mas nós estamos trabalhando nos dois. Bom, em relação aos dispositivos médicos regularizados na Anvisa, nós, nos últimos anos, nós temos visto, continua, né, a grande parte de notificação classe de risco 2 e classe de risco 1, mas nós temos percebido um pequeno aumento nas classes de risco 3 e classe de risco 4. Então, se você observar, 2021, 2022 e 2023 ficou em torno de 7.800, né, tivemos 7.800, 2024, 8.320, e esse pequeno aumento foi principalmente por conta dos produtos de classe 3 e 4.
Em relação à classe de risco, como eu disse, a grande maioria é classe de risco 2, seguida de classe de risco 1, né? Então, a gente tem 46% classe de risco 2, 36% classe de risco 1, seguido da classe de risco 3, e a menor parte, 5%, classe de risco 4, totalizando 93.630 autorizações ativas atualmente. Por tipo de produto, nós temos o que a gente mais recebe e existe mais, o que tem mais, a quantidade maior no país atualmente são materiais de uso em saúde. Nós temos em torno de 56.436 materiais autorizados. Temos também, seguido de IVD, 21.149 autorizações de produtos, seguido de equipamentos, 13.952 produtos regularizados, seguido de implantes ortopédicos, 2.093. Desse total de produtos regularizados, 30% são produzidos em plantas fabris no país. O restante, em torno de 69%, são produtos fabricados em plantas internacionais. A maior parte desses produtos vem da China e dos Estados Unidos, em torno de 17% e 16%, seguido de Alemanha, em torno cerca de 8,9%, seguido dos demais países. Bom, o volume total de petições processadas mensalmente é algo realmente, quando você olha, eu fico até orgulhosa e eu elogio a equipe, porque a quantidade é enorme de documentos que passam pela gerência geral, seja pela mão do especialista, do técnico administrativo, técnico em regulação, pelos estagiários, por toda a equipe da GGTPS. Então, você pode acompanhar uma média de entrada, mais de 2.500 documentos tramitados na gerência geral, mensalmente. Desses, nós temos em torno de 2.000 exigências e finalizados em torno de 2.000. Mas, nesse caso, né, são todas as petições válidas que são peticionadas disponíveis no DataVisa, como aditamento, alteração de notificação, alteração de registro, aprovação requerida, né, de alteração, alteração de registro, implementação imediata, cancelamento de registro, cópia de processo, correção de dados, reenquadramento, registro para anuência, petição de reliance, retificação Anvisa, retificação empresa, revalidação e transferência de titularidade. E não estão contempladas todas as solicitações que a gente recebe via SEI, via e-mail, WhatsApp e demais outros canais de comunicação. Em relação à entrada de registro, notificação e alteração com aprovação requerida, que são os documentos que devem ser analisados pelos especialistas, nós temos uma média de registro, né, o que a gente mais recebe, em torno de 160 a 170 recebidos mensalmente pela GGTPS. Nós recebemos uma média de alteração de registro, média de 150 a 200 petições por mês, e uma grande maioria, uma grande quantidade de notificações por mês, em torno de mais de 600 petições de notificação mensalmente. Em relação aos resultados de petição de registro nas 3 gerências, a maioria que a gente recebe, né, dos documentos analisados, eles são deferidos, eles são aprovados, sendo que uma pequena porcentagem que são indeferidos. Em relação à alteração de registro, nós também, a grande maioria recebida, que é em torno de 150 a 200 petições mensais, a grande maioria é também autorizada, deferida.
Em relação às notificações, que é uma grande quantidade, a grande maioria é deferida, mas nós ainda temos muitos problemas com a qualidade e a instrução processual, que eu vou até comentar mais tarde. Em relação às petições de reenquadramento, eu coloquei aqui mais voltado para a GEMAT e para a GEVIT, porque a GEMAT teve o reenquadramento devido a 751, né, no passado, e a GEVIT está bem nesse momento de reenquadramento devido a 830. Mas a Marcela vai comentar com vocês durante essa semana. Embora a Patrícia, que é a gerente da GEMAT, vai falar sobre o motivo dos indeferimentos na sexta-feira, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para ressaltar alguns detalhes e informações que eu acho que são muito relevantes, são fáceis, mas que dão grande trabalho para a equipe, no sentido de que não são apresentados. Por exemplo, na notificação, são mais de 600 petições que a gente recebe. Ainda hoje, a gente recebe petição sem assinatura válida, ela tem que ser validada, né, com assinatura eletrônica validada, conforme determinação do ICP Brasil, ausência de documentos, não cumprimento da exigência, quando é encaminhado esclarecimento de alguma informação, enquadramento incorreto. Esse não cumprimento de exigência, na verdade, da notificação, a gente não faz exigência para notificação. Então, presume-se que a documentação tem que chegar completa, porque em 30 dias ela tem que ser publicada. Só que a gente tem percebido uma grande quantidade de documentos incorretos ou incompletos que a gente está tendo que reavaliar esse procedimento internamente. Caso contrário, o que a gente observou é que a gente deferia essas notificações, eram publicadas, e depois, durante a auditoria, para ver se foram encaminhados todos os documentos estabelecidos na resolução, na 751 ou na 830, os documentos não estavam completos. Aí, nós tínhamos que providenciar o cancelamento da notificação, o que gera recurso, às vezes o produto está no mercado, então, estava causando um problema e muito trabalho interno. Então, nós alteramos, e agora a gente está tentando fazer uma auditoria prévia antes de publicar a notificação, mas o que dá, como vocês puderam ver, mais de 600 petições no mês, é realmente um esforço muito grande da equipe. Formulário de notificação preenchido de forma incompleta e erro de protocolo, peticiona com código de assunto errado. Em relação ao registro, também temos o problema de assinatura eletrônica não validada, ausência de documentos, ausência de comprovação de requisitos de segurança e eficácia do produto, o que gera análise técnica e documental com resultado insatisfatório. Também percebemos não cumprimento de exigência, nesse caso, não atende, não protocola, o cumprimento de exigência ou protocola fora do prazo, que não é permitido segundo as normas vigentes. E erro de protocolo, também é protocolado, às vezes, código de assunto errado. E mesmo, às vezes, equipamento, protocola materiais, e até isso a gente ainda enfrenta atualmente. A CMOR, basicamente, a gente tem os mesmos problemas, mesmo motivo de indeferimento, ausência de comprovação de segurança do produto, ou alguma informação do relatório que não permite concluir se é satisfatório ou não a segurança do produto, informações de alteração ou composição do produto, às vezes é incompleto, e, às vezes, algumas solicitações de alteração de classe que não são adequadas. Outra pergunta que eu recebo praticamente todos os dias. Quanto tempo a GEMAT ou a GGTPS vai demorar para analisar o meu registro? Então, nós temos, atualmente, petições de registro aguardando na fila de análise. 1.038 petições aguardando serem analisadas. Nós temos 570 petições na fila de materiais da GEMAT
Temos 253 petições na fila da Semior, de implantes ortopédicos. Temos 157 petições aguardando para serem analisadas pela GVIT e 56 petições aguardando serem analisadas na área de equipamentos. E mais 2 software como dispositivo médico. Então, nós temos um tempo médio na GEMAT, na área de materiais, varia de 9 a 12 meses. Na área de implantes ortopédicos, nós temos um pouco menos, em torno de 9, 10 meses. IVD, em torno de 3 meses. E software vai de 3 meses a 6 meses, assim como IVD, dependendo da demanda. Então, o total de petições na fila para análise, se você considerar registro e alteração de registro, nós temos 3.505 petições aguardando para serem analisadas. Então, para falar para vocês o que mais a gente faz na GGTPS, além de analisar registro, as notificações e todas as petições de regularização de produtos. Então, nós tivemos, no final do ano passado, né, no início desse ano, entraram em dezembro de 2024 e começaram ali a se habituar em janeiro de 2025, os novos servidores, lembrando que entraram servidores só na gerência de materiais. Mas nós tínhamos 5 servidores na área de materiais e trocaram 3 servidores, teve uma remoção interna dentro da Anvisa, 3 servidores, que eram da GEMAT, foram para outras áreas. E, então, foram esses 3 para as outras áreas e nós recebemos 5 servidores. Então, na verdade, a GEMAT recebeu 2 servidores só. Fizemos um programa de capacitação, aproveitando a entrada desses novos servidores e também para atualizar os servidores que já trabalhavam na área. Nós fizemos o levantamento dos produtos mais frequentemente recebidos para peticionados para regularização na GGTPS, né? Nesse caso, nós começamos pela GEMAT, por conta dos novos servidores. Então, baseado na complexidade, na quantidade desses produtos recebidos, nós elaboramos um plano de capacitação, um programa de capacitação. Então, em algumas capacitações, nós vamos até a planta fabril e outras capacitações, os representantes da empresa vão até a Anvisa. Tivemos a retomada do processo de harmonização dos nomes técnicos empregados, segundo estabelecido pela nomenclatura GMDN. Nesse caso, nós chamamos o Ministério da Saúde, a Agência Nacional de Saúde e alguns representantes das associações para que a gente trabalhe em conjunto, para que seja alinhado quando a gente definir qual vai ser a nomenclatura utilizada, atenda a todos os setores envolvidos. Tivemos a consulta pública referente ao UDI, né, que, inclusive, essa consulta pública está aberta até o dia 26. Se vocês ainda não viram, convido a todos a darem uma olhada. Também estamos fazendo, né, o manual, está na fase final de elaboração do manual preliminar para a utilização do sistema, do UDI, como você incluir as informações, como alterar o que tem que ser incluído, onde pegar cada número. Tivemos a avaliação regulatória, o projeto piloto dos dispositivos médicos inovadores da área de pesquisa clínica, da CPPRO, no edital de chamamento de 10 de 2023. Nós estamos fazendo o acompanhamento desses projetos, né? Análise regulatória junto à empresa, para que quando, na fase final de apresentação da documentação na área técnica, a documentação já esteja mais completa, de forma a incentivar a pesquisa clínica no Brasil e a protocolização de produtos inovadores aqui no país. Elaboração de perguntas e respostas sobre as regras de classificação de IVD previstas na 830. O prazo, lembrando que o prazo para adequação finaliza agora, em 1º de junho de 2025.
Fizemos também estamos em fase de elaboração e revisão de documentos da qualidade dentro da GGTPS, que consiste na elaboração de POP de análise de alguns registros, elaboração de POP de elaboração de parecer, POP de recurso, POP para vários documentos emitidos dentro da GGTPS, de forma que o formato do parecer que sai da GVIT tenha o mesmo formato e as mesmas informações que tenham no parecer que é elaborado pela GEMAT, pela GEQIP e por todas as áreas da GGTPS. Estamos trabalhando na migração da ferramenta, na geração de certificados. Quem precisa do CICERT deve ter percebido que ele teve um problema de sistema e ficou fora do ar por mais de 30 dias. Então, a área de tecnologia da informação da Anvisa já está providenciando a alteração. Nós vamos migrar, todos os certificados serão gerados através desse novo sistema. Fizemos também a melhoria no DataVisa para melhor utilização dos recursos humanos e nos procedimentos de assinatura, de pareceres. Agora a gente utiliza uma ferramenta do DataVisa, que é o VisaPar, que facilita a vida dos gestores e dos servidores. Estamos em fase de finalização da norma da Software as a Medical Device, a 657. Está em construção do relatório de AIR, mas já está bem avançado. Também participamos de várias reuniões técnicas sobre a certificação de equipamentos eletromédicos, junto às OCPs e Metro. É uma reunião que tem com bastante frequência, de forma a esclarecer quais são os requisitos, quais são as dúvidas das empresas, no sentido de facilitar a protocolização de documentos e a certificação pelas OCPs do Inmetro. Também fazemos várias reuniões com o Inmetro para discutir melhorias na norma de certificação de próteses mamárias. Nós já finalizamos essa conversa, fizemos todos os levantamentos de desvios da qualidade, o que poderíamos fazer. Essa demanda veio do setor regulado e das associações. Nós trabalhamos junto ao Inmetro e acredito que, em breve, já vai ser publicada uma nova portaria relacionada a esse assunto. Também participamos de reunião com o Ministério da Saúde para verificar a integração dos dados de dispositivos médicos na Rede Nacional de Dados em Saúde, como já acontece com medicamentos, de forma que você possa acompanhar desde a prescrição do dispositivo médico e acompanhar toda a vida do dispositivo sendo utilizada pelo paciente. Realizamos várias reuniões com empresas e associações representativas do setor regulado de dispositivos médicos para entender qual é a dificuldade enfrentada pelas empresas. Essas demandas vêm preferencialmente por meio das associações, porque a gente não tem como receber todas as empresas. Aliás, desde que que os novos, eu assumi, a Patrícia assumiu a GEMAT, temos recebido muitas demandas de reuniões. Infelizmente, não tem como atender a todas as solicitações de audiência, mas a gente peça que essas solicitações sejam discutidas com outras empresas para a gente entender se algumas solicitações que a gente recebe são pontuais ou se todas as empresas estão com o mesmo tipo de dificuldade. Isso ajuda muito na organização e no nosso planejamento interno. Também participamos de vários fóruns regulatórios internacionais para a promoção da convergência regulatória. Os principais são os fóruns organizados do Mercosul, para padronização, harmonização de procedimentos do Mercosul, mas também participamos ativamente no IMDRF, promovendo, inclusive o Brasil já está bem avançado com a publicação da norma de Reliance, onde a gente pode ter uma troca bastante interessante com outras autoridades regulatórias, e eu acredito que, embora o Brasil já está bem avançado, a gente ainda tem muito a percorrer, e eu acho que esse intercâmbio de informações e de aproveitamento de conhecimento de outras agências reguladoras é muito útil
para o nosso trabalho, porque a gente pode, o que já é padronizado, entendido em várias autoridades regulatórias, pode ser visto com um pouco menos esforços, não debruçar toda a equipe, e a gente pode se debruçar em produtos inovadores, em projetos de como fomentar a indústria nacional, como a gente pode fortalecer o complexo, as plantas fabris nacionais, que é os próximos itens, né? Participação de grupos de trabalho para verificar esse trabalho de estratégia nacional, de infraestrutura da qualidade, que está sendo realizado, é um programa do MDIC, e também participamos de algumas reuniões, inclusive acompanhando a diretoria, para ações, o que a Anvisa pode colaborar no sentido de apoiar a política industrial do governo, que é a Nova Indústria Brasil, onde tem visando o desenvolvimento, né? E tem o programa que é de fortalecimento do Complexo Econômico e Industrial da Saúde, o SEIS. Então, a gente tem participado para entender como a Anvisa poderia auxiliar esse programa do governo. Haja vista a dificuldade que nós tivemos durante a Covid, onde nós identificamos que o Brasil não é autossuficiente para vários dispositivos médicos essenciais no momento de uma pandemia ou de alguma outra crise de saúde nacional. Então, nós também temos que pensar como podemos melhorar essa situação e não ficar dependente de alguns equipamentos ou dispositivos essenciais no momento de uma crise de saúde nacional. Eu acho que isso é um pouco, a gente faz muito mais coisas durante a nossa rotina, são muitas demandas, mas eu espero ter conseguido passar um pouco das nossas atividades que são realizadas em todas as gerências da GGTPS, coordenações e por toda a equipe que trabalha a nossa força de trabalho na GGTPS. Obrigada. Karen, muito obrigada. Som. Já passamos por isso. Bom, primeiro eu queria agradecer a sua presença e a sua disponibilidade para manter viva que é a nossa tradição do mundo regulatório. Então, estar aqui na jornada regulatória, na área... Ixi, foi? Estão me ouvindo? Às vezes ele sai, eu vou tentar falar mais alto, né? Usar minha potência aqui de voz. Bom, é uma tradição regulatório sempre está aqui, né? Então a galera das empresas para ouvir a Anvisa, né? Para poder também ser ouvido, né? Então muito obrigada pela disponibilidade. Acho que é muito importante que a gente tenha esse diálogo aberto para fortalecer, realmente a gente quer, acho que todo mundo quer esse ambiente regulatório mais previsível, mais seguro, mais colaborativo. E também parabenizar por ter aceitado o desafio de liderar a GGTPS. Né? A gente sabe que existem muitos desafios, a gente conhece e a gente entende a Anvisa. Né? Nosso papel também é apoiá-los em tudo que vocês precisam. Mas também é uma oportunidade da gente trazer juntos alguns avanços. Né? Acredito que dá para a gente trabalhar. A minha primeira pergunta ela tem a ver um pouco com o que você colocou em relação ao quadro operacional da Anvisa. Acho que não pode segurar aqui também. A doutora Danitza comentou sobre um possível aumento do quadro. Você comentou que a gente vai receber 5 pessoas. Recebemos 5 pessoas na GEMAT, mas 3 são substituição. Não é suficiente, a gente já falou, a conta não fecha. Né? A gente tem empresas que têm mais pessoas do que isso, produzindo dossiês. Né? Então, como que a gente vai ter a mesma quantidade revisando esses dossiês? Mas ela comentou sobre esse possível aumento do quadro, que eles estão fazendo alguns trabalhos. Você tem alguma atualização sobre esse tema que poderia compartilhar com a gente em relação ao avanço de concursos públicos, etc.? Então, até onde foi comentado, né, com o nível dos gestores, é que, sim, estão fazendo uma movimentação
e eu entendo que isso foi, de grande parte, foi auxiliado pelos movimentos das associações junto ao Congresso, porque a Anvisa tem pedido, no decorrer dos anos, muitas vezes, não é possível. Temos demonstrado com os números, as planilhas, a quantidade de entrada, de saída, o que é necessário, a demanda, mas não tinha, até hoje não tínhamos sido atendidos. E eu entendo que, a partir do momento que as associações foram até o Congresso e falaram, olha, o trabalho realizado lá impacta na produção do país, né? No consumo dos dispositivos médicos, no acesso da população a essas tecnologias, na renda produzida pelo Brasil. Então, não é só uma coisa de saúde, que a gente fala que, às vezes, a área da saúde fica meio ali de lado, são várias outras áreas, né? Às vezes, judiciário é mais beneficiado com todas as demandas e a necessidade do país, que a gente entende que o país realmente tem grandes necessidades, não só da área da saúde. Mas, então, eu acho que, a partir desse momento que as associações foram lá e começaram a apoiar e mostrar a cara no Congresso, né, eu acho que isso começou uma movimentação, e o que a gente recebeu até agora é que eles falaram, ok, já vieram aqui, entendemos, agora entendemos, estamos cientes e vamos começar uma ação para verificar o que é possível. A solicitação é que aceitem, que a gente chame os candidatos que foram aprovados nesse último concurso, junto com os que entraram, que sejam chamados esses, que não, né, não precisa fazer outro concurso, já tem aí os aprovados, mas eles falaram que não definiram se vai ser por esse caminho ou se outro caminho, mas que vai haver alguma definição, acredito que até o final do ano. Então, assim, agora entenderam e se dispuseram a conversar com os integrantes da Anvisa. Estamos otimistas. E que bom saber que as ações que a gente faz também têm resultado, né? E pode contar com a gente, realmente a gente entende e enfim, é prioridade para a gente também. A gente sabe da questão de limitação operacional, né? Mas eu queria também entender se vocês têm feito alguma outra ação na parte de ganho de produtividade, né? Assim, uso de inteligência artificial ou automação. Eu sei que há alguns anos houve um projeto bem interessante com transferência de titularidade. A gente tem robô, né, que faz a análise, mas existe alguma outra iniciativa nesse sentido também? A gente já fez algumas solicitações, mas na Anvisa tudo você tem que esperar, a gente está numa fila de espera, a gente fez a solicitação de sistema para ver se dá para utilizar algum tipo, não sei qual, de inteligência artificial na análise de notificação, porque a quantidade é muito grande, e esses servidores poderiam auxiliar em alguma coisa prévia dos registros, mas ainda não temos um retorno e não há previsão. Então, o que a gente faz algumas iniciativas dos servidores, algumas equipes, servidores têm mais facilidade de tentar e conversar com alguma área. Eu sei que a área de cosméticos já utiliza uma ferramenta de inteligência artificial para verificar o enquadramento dos produtos. Então, a gente está querendo utilizar a ferramenta, fizemos a solicitação, mas ainda não tem previsão de quando eles vão nos atender, a área de tecnologia da informação. O que é muito interessante, né? Porque segue na linha da abordagem de risco, né? E acaba podendo direcionar esses técnicos que estavam avaliando notificações para avaliação de registro, GEMAT, né? Estou aqui também levantando a minha bandeira, mas, que é o que tem maior debilidade hoje, né? E acho que a GGMed também tem alguma ação nesse sentido, de inteligência artificial. A GGMed, eles fizeram, acho que, uma solicitação, tem uma demanda. Eu sei que a GGFIS, o Tiago vai falar mais tarde, hoje, tem uma ferramenta que eles já utilizam para análise de classificação de risco, né? Eles fazem uma abordagem de gerenciamento de risco para identificar qual planta deve ser certificada, deve ser inspeção presencial ou não. Então, eles já fazem. Então, a gente está tentando entrar nesse caminho também. E, às vezes, até dá para aproveitar um pouco dessa lógica já feita para a inteligência artificial de outras gerências para que a gente acelere aqui na GGTPS também. Legal. E acho que a parte de novos servidores, uma das perguntas também, a gente tem visto, claro,
quando a gente novos servidores, aprendizado, né? Vocês me ouviram? Existe uma curva de aprendizado, né? Quando a gente fala de novos servidores, existe uma curva de aprendizado naturalmente, e a gente acaba vendo algumas exigências que não são usuais, né, que já estavam pacificados, né, temas pacificados. Existe algum trabalho da GGTPS para uniformidade de análise, para análise das exigências emitidas com o time, para que a gente garanta que esse tipo de exigência, por exemplo, seja mitigada? E não, enfim, exigência é retrabalho para todo mundo, né? Então, o que a gente fez sim, existe essa curva de aprendizagem, né, dos novos servidores, mas desde que eles entraram e até agora, eles não analisam sozinhos. O parecer não é emitido sem a supervisão ou passar por algum servidor já experiente. Então, nós fizemos, no início, tinha uma pessoa que passava o registro, a gente tentava agrupar, por exemplo, preenchedores, agrupava todos os servidores, os novos, iam analisar preenchedores, aí promovia dessa forma, fazia as reuniões, o que você está fazendo de exigência, o que ele apresentou, o que não apresentou, o que é importante aqui, né? Então, a gente fez esse tipo de por agrupamento de produtos. Fizemos isso, mas então nós recebemos essa informação que estavam sendo até elaboradas algumas exigências, mas a gente queria ver pontualmente exatamente quais seriam essas exigências, porque eles não emitem esses documentos sozinhos, mesmo são os novos servidores, passa sempre por supervisão de servidores mais experientes. Então, a gente gostaria de verificar melhor qual é a exigência que estão falando, porque a gente não sabe exatamente. Só recebi essa informação, mas eu não sei qual é a exigência que ele estava se referindo. Acho que a gente talvez possa continuar os nossos trabalhos, né, de reuniões trimestrais para levar esse tipo de exigência, que acho que a gente consegue até acelerar um pouco a fila com isso, né? Bom, e aí eu acho que faltam 2 perguntas, mas como que você tem visto o uso do Reliance nesse sentido, para a gente também melhorar? A gente vai ter uma palestra sobre Reliance, não percam, amanhã, né? Mas como você já tem visto também o Reliance nesse contexto das filas de análise, e se você já consegue mensurar de forma bem objetiva os efeitos positivos do Reliance sobre a fila? Então, a gente mensurar ainda não é possível. Então, desde o início do Reliance, né, de 2024, nós já recebemos 316 petições. Dessas, como não passa na frente, de acordo com a ordem cronológica, já foram analisadas 110 petições. A maioria foi deferida e algumas não foram deferidas. Eu vou até apresentar amanhã, mas principalmente por conta de endereço de planta fabril ou nome diferente da que foi peticionada na agência estrangeira, equivalente. Temos também alguma questão já foi deferida pelo TGA da Austrália, por forma de Reliance e alguma coisa nesse sentido, mas, principalmente, o que a gente tem visto é que, nas poucas vezes que forem deferidos, também a indicação de uso é diferente da solicitada na Anvisa. Então, ela foi aprovada no FDA, com uma indicação de uso, e na petição, no protocolo, no dossiê, indica alguma coisa diferente. Ela tem que ser com a mesma indicação de uso. Mas eu entendo que, se você considerar, como eu apresentei, que 17% dos produtos são fabricados, os documentos são elaborados, confeccionados por empresas americanas, né, 17% da China, seguida de 17% dos Estados Unidos, você pode imaginar esse impacto se a gente tivesse todas as petições, os documentos confeccionados nos Estados Unidos, peticionados no Brasil, já facilitaria bastante. A gente percebeu uma adesão, mas eu acho que ainda poderia melhorar essa adesão ao Reliance, o que teria um impacto maior nas filas. Eu acho que poderia melhorar por parte das empresas. Usem o Reliance.
Por favor. O Reliance, ele acaba, acho que assim, o maior impacto dele no tempo geral da análise, né? Então, ele, às vezes, não é aquele impacto no seu processo, mas ele é um impacto em todos os processos, né? Então, ele acaba sendo positivo para a indústria nacional, para fora, enfim. Ele é muito importante. Gente, usem, né? Usem protetor solar e usem Reliance. A gente tem, bom, como você comentou, a última pergunta, 9 a 12 meses para a GEMAT. Eu tenho que perguntar, Karen, será que a gente pode vislumbrar uma melhora nesses tempos ainda em 2025? E como que a gente pode ajudar também, né? O que a gente estamos pensando em algumas formas, ou agrupar por produto, ou pensar em alguma outra forma de análise. E se você fizer o comparativo que vai ficar aí no slide da quantidade, do tempo médio, né, e de quantidade de resultados obtidos no início de 2024 e no início de 2025, você vê que mesmo com a entrada de novos servidores e tem a velocidade, é claro, que é reduzida, você vai conseguir observar que houve um aumento já. Então, eu acredito que sim, até o final do ano, e nós estamos pensando em algumas outras estratégias internas, estamos discutindo lá com a área, e eu entendo que esse tipo, por exemplo, nós pegamos os produtos que a gente mais recebia e fizemos capacitação. E, durante esse período, o que a gente está acordando com as empresas representantes desses fabricantes é que eles também nos auxiliem a fazer um POP de análise desse produto. Porque, se você recebe 10% desse produto de preenchedores, se a gente combinar entre quem analisa e quem confecciona a documentação, o que nós vamos olhar, o que você tem que, embora já esteja na legislação, mas assim, vamos tentar melhorar, exatamente detalhar o que tem que ser apresentado. Eu acho que isso auxilia bastante. Então, o que a gente pediria, eu não sei como que vocês trabalham isso internamente nas associações, talvez fazer a discussão de algumas exigências que vocês recebem, para que, se você já recebeu, você já comunica a outra empresa para ela apresentar essa documentação que ficou faltando, né? Quem está preparando a documentação. Então, eu acho que também as empresas poderiam fazer essa parte de troca de informações, assim como a gente está fazendo o Reliance com as autoridades internacionais, estrangeiras, as empresas também poderiam fazer a troca de informações para auxiliar e colaborar na documentação que é apresentada, porque ainda tem muita exigência. E a gente entende que não é um mercado novo, né? E não tem tantos produtos inovadores. Os produtos que estão no mercado e que a gente recebe, né, um ou outro tem uma tecnologia mais diferente, mas muitos deles já estão conceituados no mercado. Então, a documentação não é tão diferente. Então, acho que você poderia fazer esse trabalho também, que auxilia bastante o tempo de análise internamente e que a documentação chegue completa na hora que vai para o técnico. Obrigada, Karen. Não, realmente é algo que as associações têm tentado fazer, né? Eu acho que a gente tem oportunidades de melhorar. Eu acho que também com esse diálogo aberto com a agência, a gente também consegue melhorar esse ponto. E, assim, a gente segue confiante de que a gente consegue melhorar essa situação. Eu acho que nós precisamos continuar pedindo novos servidores, mas buscar outras soluções, né, que sejam sustentáveis também para melhorar o nosso sistema regulatório. Muito obrigada. E logo às 17 nós teremos mais uma nova palestra. Vou passar para o Márcio. Cara, eu gostaria de agradecer. Desde o começo, né, a gente trocou bastante. A gente teve muitas conversas, né, sobre a construção. Queria agradecer que você foi fundamental na construção da agenda, né? Não só você, mas toda a sua equipe, né, de definição dos temas, tal. Acho que os alinhamentos com as equipes foi fundamental, das trocas de ideias, das definições dos temas. Acho que foi bem legal, das propostas, a gente evoluiu bastante. Então, e acho que legal a vanguarda, assim, até da GTPS, junto com a definição do Inmetro, né? Da questão do GT dos eletromédicos, né, de estar à frente junto com os OCPs, junto com os laboratórios, né, das discussões, das
harmonizações, né, em frente a algumas omissões de mercado e tal. A gente já teve uma reunião semana passada, né? Estou me ouvindo? Algumas reuniões, a gente teve uma reunião semana passada, né, que até a doutora Janaína participou também, foi muito bom o papo, a conversa. Então, acho que é primordial que tenha essa unificação. Acho que tem o implantes mamários que está saindo, mas que logo a gente vai ter que rever novamente com o novo RGCP. Talvez, né, não sei se haja a necessidade de uma nova revisão, né, devido ao novo RGCP que está por a ser publicado, né? Não sei se haverá algum impacto ou não, né? Mas haverá impactos na portaria 384 para eletromédicos, né? E provavelmente para seringas, equipes, agulhas. Enfim, é um outro papo que a gente, né? Depois, claro. E aí isso é tema também para nova equipe. E isso também será também discutido quem estiver aqui quinta-feira, né? A gente vai ter até, por sugestão da Karen, né? A gente vai ter um... Falhou? Desculpa. A gente terá um painel, né, com a sinergia entre Anvisa, Inmetro e Anatel, que vai ser bem legal, e outro com Inmetro e Anvisa, né, para falar sobre RGCP, hacks e tudo mais. Então vai ser bem legal. Então agradeço demais, Karine.